Buenas, Tia. Paulo Vilar, Canoas, Rio Grande do Sul, hoje dia 10 de janeiro de 2023. Os últimos acontecimentos acenderam um alerta que já deveria estar na mente de cada brasileiro. A gente já deveria saber de antemão que tudo isso ia ocorrer, mas mesmo assim, algumas pessoas, movidas pela ânsia de resolver os problemas, deram para a esquerda exatamente aquilo que ela precisava. Ou seja, a esquerda queria criar a narrativa de que as nossas manifestações são violentas. Eles esqueceram tudo que eles fizeram ao longo dos anos e das décadas. Eu acompanho, pelo menos assim, não acompanho de forma não acompanhei de forma consciente, mas sim por ser um cidadão comum naquele cenário, naquela hora. Desde 1985, quando eu comecei a trabalhar, eu vi as manifestações de esquerda, os piquetes, as quebradas de ônibus, as manifestações sindicais, o caos que eles causavam no país desde aquela época. Então, eu sempre vi a esquerda como alguém violento na sua forma de manifestar. Só que eles têm um salvo-conduto, eles têm aquela visão de mundo que a esquerda pode tudo e a direita não pode nada. A direita, se der um bom dia mais áspero, é fascista, enquanto que a esquerda pode dar um doce bom dia com um cacetete na mão e te mandando calar a boca. Então a esquerda pode fazer qualquer coisa, e a gente já sabia disso de antemão. O que ocorreu agora nesse episódio de domingo agora, eu participei das manifestações lá no QG em Brasília. E as pessoas que foram ficando foram aquelas pessoas que realmente, digamos assim, são aqueles mais teimosos, sabe? Aqueles que não aceitam em hipótese alguma a possibilidade de uma derrota. Só que a gente precisa entender que uma derrota da forma como aconteceu não significa necessariamente o fim de tudo. O fato dessas eleições terem sido um tanto quanto suspeitas, o fato de nós não aceitarmos o resultado das eleições, de nós vermos no processo eleitoral todo um viés de conduta dele, favorecendo um lado e prejudicando o outro, o fato da gente perceber que a nossa imprensa se comporta como militante e que é um partido político a serviço da esquerda, tudo isso não significa que nós perdemos a guerra. Nós perdemos uma batalha porque eles fizeram de tudo, para realmente derrubar o governo Bolsonaro. E dentro desse grupo tinha pessoas que não querem o retorno do Lula. Tem gente que não quer o retorno do Lula, mas queria derrubar Bolsonaro, e só tinha essa possibilidade através do Lula, que foi tirado da cadeia às pressas para poder ocupar esse papel. Porém, o PT, com a sua ânsia de poder e a sua ganância, entendeu? E o seu jeito autoritário de se portar, não vai, em hipótese alguma, abrir mão da sua condição de totalitário. E aí vai haver vários atritos entre o PT e segmentos da esquerda, que só queriam derrubar Bolsonaro. O que está acontecendo agora é que a direita tentando agir, parte da direita tentando agir com o fígado, deu para a esquerda e para a narrativa deles exatamente isso que eles queriam. Governadores, líderes, senadores, deputados, o Lula, o STF, todo mundo posando, inclusive Tarcísio Gomes de Freitas, todo mundo posando de democrata agora. Alguns de forma até ingênua, no meu ponto de vista, como o caso do Tarcísio Gomes de Freitas. Alguém vai dizer, mas o que ele poderia falar? Bom, é verdade, é difícil saber o que falar nesse momento. Só que não dá para confiar que esses que estão no poder são realmente os baluartes da democracia. Não dá para confiar que esses caras defendem a democracia. É só na palavra. Pois essa democracia, eles é que corromperam ela. Aceitando arbitrariedades, aceitando imposições, rasgando a Constituição, fazendo articulações que acabaram gerando, né, culminando com a eleição do Lula, de forma antidemocrática. Isso sim é antidemocrática. A ausência de transparência, omitindo informações da grande população, manipulando a opinião pública. O que a esquerda, a imprensa e o judiciário fizeram foi manipulação da opinião pública. Uma vez a opinião pública sendo manipulada, eu não posso crer que isso é democracia. Eu acredito na democracia quando todos nós temos posse das informações e tiramos as nossas próprias conclusões. Mas por que o título desse meu vídeo, Hipnopedia em berço esplêndido? Eu quero entrar especificamente nesse assunto, por quê? Porque nós não vamos ganhar essa guerra, entendeu? E muito menos vamos ganhar as próximas batalhas se nós continuarmos agindo com o fígado. Acontece que a direita brasileira passou a vida toda dormindo em berço esplêndido.
Hipnopedia é um termo, ele existe uma ala da medicina, da coisa lá, que usa esse aí, que é o aprendizado durante o sono. Mas eu peguei esse termo para ilustrar o que eu quero falar para vocês, baseado aqui no livro do Aldous Huxley, tá? Admirado Mundo Novo. Nesse livro, as crianças, elas já eram, desde o seu nascimento, elas já tinham um processo de aprendizado durante o sono. Ficavam horas e horas e horas e horas absorvendo o mesmo conteúdo. Dias e dias e dias absorvendo o mesmo conteúdo, para quando eles despertassem para a vida, eles já tivessem aquelas informações enraizadas neles, de forma que eles não conseguiam pensar fora daquelas informações. E é exatamente isso que aconteceu com a nossa nação nos últimos 50 anos. Uma hipnopedia em berço esplêndido. A única diferença é que nós estávamos acordados, mas sendo massificado na nossa mente todos os santos dias as visões e as opiniões de esquerda, de forma muito sutil, através da guerra cultural, através das novelas, através das músicas, através dos filmes, através da imprensa, através de todos os segmentos da sociedade, além da parte educacional, que é fundamental também para essa guerra. Ou seja, a esquerda fez com excelência o seu trabalho, de forma que produzisse hoje acadêmicos que não conseguem pensar e raciocinar fora da caixa. Então, em outras palavras, é como aquele advogado que estava discutindo com o Fernando Conrado na Jovem Pan. Eu posso entender que aquele cara é mau caráter, mas será que esse cara não sofreu dessa hipnopedia, entre aspas, do nosso sistema educacional, da forma como o nosso Estado impõe as coisas, que ele não consegue enxergar, ver a verdade e enxergar de forma diferente. Ele pode ler o mesmo artigo que eu, mas ter a interpretação que o Estado diz para ele que ele deveria ter. Então é necessário que a gente entenda que essa guerra cultural é muito forte e nós estamos lutando contra um inimigo poderoso que é global. Ele não é brasileiro, não é uma questão só de Brasil, é uma questão global. E vivemos cenários muito diferentes do que era o cenário de 1964. A gente precisa entender que a esquerda brasileira e a esquerda mundial vem se preparando e pensando sobre esses assuntos há muitos anos. Enquanto que a direita, que acordou agora, recentemente, esta direita que nós conhecemos atualmente, acordou recentemente, e eu me incluo entre eles, não se deteve a pensar sobre essas questões. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, a Operação Estrela Vermelha do PT, o Manual do Militante, Utopia, de esquerda, todos esses livros de esquerda. Socialismo Brasileiro, também de esquerda. Todos esses livros aqui, ó, tem mais de 30 anos, 30, 40 anos de coisa. Eu tenho outros aqui, tem 50, 60 anos. Tem ali o Manual dos Intelectuais de Esquerda, de 1960, se eu não me engano, francês. Escrito em português, é claro, né, porque eu não falo francês. Mas, ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a esquerda se prepara para pensar sobre todas as questões da vida, sobre todas as coisas que estão acontecendo e que podem acontecer e projetam lá na frente para que eles venham implantando a sua forma de ver o mundo. Eles não estão agindo de forma, agindo conforme a nossa reação, eles agem de um jeito. Não, eles vão na nossa frente esperando as nossas ações para que eles ponham em prática os seus planos. E foi exatamente isso que aconteceu agora. A esquerda sabia que ela tinha condições de colocar infiltrados. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. O cara que vem com eu tive durante 10 anos, eu trabalhei com restauração de vitrais. E a gente trabalhava com... Então eu trabalhei 10 anos com vidro. E para te quebrar um vidro desses de 10, 16 milímetros, 20 milímetros, um vidro pesado como é lá os do Palácio do Planalto, como é lá em Brasília, tu não quebra esse vidro nem com um cadeiraço, tu chega ali e tu consegue quebrar. Agora, se tu der um piquezinho com algo de metal, ferro, uma coisa com um diamante que a gente tem lá de afiar rebolo e coisa, der um piquezinho com aquilo ali, estoura. E foi exatamente isso que aquele cara, de forma profissional, veio fazendo. Alguém forneceu para ele aquele objeto, e ele pode não ser profissional, alguém forneceu para ele e deu a instrução, ó, só vai pegar isso aqui e vai dar um pum, pum, e ele veio estourando vidraça por vidraça. Isso não é coisa de gente que não sabe o que está fazendo. Isso é coisa de gente profissional que foi pago para fazer. Ou seja, o modus operandi da esquerda, nesses protestos de domingo, foi exatamente igual. E ela se valeu da seguinte forma, ela se valeu de algumas coisas. Por exemplo, de uma turma impaciente, que aí eu posso dizer o seguinte, impaciente porque já estão cansados, já estão esgotados, estão vendo que ninguém se mexe, que ninguém faz nada.
e eles resolveram tentar fazer da forma deles. A intenção da maioria daquelas pessoas era invadir a esplanada de forma pacífica. Mas dentro dessas pessoas, no meio dessas pessoas, existiam também pessoas que são que já estão com seus nervos à flor da pele e que qualquer estopim de algum vândalo, de algum infiltrado, incentiva ele a fazer a mesma coisa que ele em uma situação normal não faria. A gente precisa entender como é que se porta uma multidão no meio de um momento extremo, de um momento de tensão, de um momento de pânico. A multidão ela tende a não pensar. E alguns, talvez a maioria dos patriotas tentaram, digamos assim, fazer com que eles não causassem vandalismo, que não quebrassem, que não estragassem todo. Mas muitos, além dos infiltrados, muitos patriotas chutaram o balde naquela hora. Por vários motivos. Muitos desses devem estar arrependidos. Tem um vídeo de um cara, de um policial lá separando os caras que eu achei um tanto quanto suspeito. Será que ele não está separando os contratados para tentar esconder eles? Não sei. Eu acho que muita coisa vai vir à tona. Muita coisa vai vir à tona, embora a gente sabe que quem detém agora o monopólio da investigação e do poder é a esquerda. E ela provavelmente já deve estar preparada para livrar os seus. Mas a gente tem ainda as redes sociais, por enquanto. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente vai precisar pensar sobre as coisas. Nós precisamos elaborar manifestações pacíficas, corretas, ordeiras, com alvos bem definidos, com objetos bem definidos do que nós queremos, do que nós estamos pensando e contra o que nós estamos protestando. E é muito importante que cada cidadão de bem, cada cidadão brasileiro aprenda algumas coisas. Primeiro, se junte com outros cidadãos de bem, se junte com outros brasileiros pacifistas, ordeiros, e em bloco sempre se afastem daquele exaltado. Deixe bem claro para ele, tu quer ir por esse caminho, então sai daqui, tira ele de perto. E se separem deles, isolem eles. Ali se tivesse organização, se nós fôssemos organizados como a esquerda no momento em que começou o vandalismo, os patriotas de bem deveriam ter saído das esplanadas. Eu sei que falar agora é fácil, tá? Mas deveriam ter saído das esplanadas e deixado os vândalos sozinhos. Aliás, vândalos esses que já estavam lá dentro uma boa parte. Coisas muito suspeitas, né? Então, para resumir, é preciso que a gente comece a pensar, a revisitar a história, ver como a esquerda se organizou, como ela se planejou e por que ela detém todo esse mecanismo que faz com que a narrativa dela é que se imponha. E as vozes dissidentes estão sendo caladas, assim como a Jovem Pan. Por isso que eu coloquei o título desse livro, Hipnopedia em Berço Esplêndido. O Brasil passou durante anos sendo doutrinado, como se estivesse num sono profundo, doutrinado, para pensar exatamente como a esquerda quer que a gente pense. E as poucas vozes que têm se levantado estão sendo caladas. Eu aconselho a vocês, se é que eu posso fazer isso, entendeu? A pararem um pouquinho, deixar baixar a poeira, pensar um pouco sobre as coisas, planejar um pouco, começar a entender o pensamento de esquerda, para que a gente consiga fazer uma guerra, uma luta, um enfrentamento bastante eficiente. Uma coisa eu tenho certeza e eu posso dizer para vocês, não vai demorar muito para o PT afundar o Brasil e colocar o nosso país em desgraça. Talvez a melhor solução agora seria a gente baixar a poeira, trabalhar, nunca ficar quieto parado, mas trabalhar e deixar com que o PT governe por uns 3 meses para fazer as desgraças que eles têm para fazer. Porque toda vez que a gente toma uma ação inesperada, toda vez que a gente age com o fígado, a gente cria para eles uma cortina de fumaça, onde as besteiras que eles fazem, onde as bobagens que eles fazem, onde os estragos que eles causam ficam em segundo plano. E a imprensa explora somente as nossas besteiras. Então é preciso que a gente pare de fornecer munição para o inimigo. Precisamos parar de fornecer munição para o inimigo e precisamos deixar com que eles ajam dentro do seu governo, imponham as suas coisas e a gente, de forma pacífica, vá se manifestando contra todas as ações do governo, se manifestando contra as ações e explicando por que nós não concordamos, por que nós não queremos isso. Tá? Então existem formas de protestar, existem formas de se manifestar e não é desse jeito que foi feito agora. Nós perdemos o tempo certo das coisas, já falei isso em outros vídeos. A hora de nós termos feito o que foi feito domingo agora, foi lá atrás. Foi quando soltaram o Lula da cadeia. Essa foi a primeira hora. Depois disso, houve outros processos que foram acontecendo e a gente perdeu essa oportunidade. O 7 de setembro talvez tenha sido o 7 de setembro do ano passado talvez tenha sido a nossa última oportunidade de nos manifestarmos de forma com propriedade.
Depois disso, passou a ser desespero. Desespero. Então, assim, gente, eu fui lá para frente dos quartéis, eu disse que nós deveríamos ter ocupado a esplanada antes das manifestações, antes da posse do Lula, mas de forma pacífica, só ficaram lá. Falei, pessoal, vamos ficar lá, multidão, milhares, vamos ver o que, é que vai acontecer. Entendeu? A gente sabia que corria riscos, tá? Mas era outro tipo de enfrentamento, ou seja, a gente perdeu o tempo das coisas, mas foi lá atrás, quando soltaram o Lula, foi que a gente perdeu o principal momento de reagir. Agora não adianta, agora a gente tem que começar a baixar a poeira, pensar e ver como vamos fazer esse enfrentamento de forma pacífica, ordeira, correta, eficiente. Algo que seja impossível da esquerda distorcer. Eu sei que é difícil, por isso que é preciso pensar, é por isso que é preciso ler o pensamento de esquerda. É por isso que é preciso ver como eles se portam e como eles manipulam a favor deles as coisas. Então, meus amigos, fica aqui a minha sugestão de que a gente deixe baixar um pouco a poeira, pelo seguinte fato, de que grupos que ajudaram a tirar o Bolsonaro também não querem Lula. É preciso dar um tempo para que o PT estrague realmente o país, infelizmente eu tenho que dizer isso. É preciso dar um tempo para que o PT realmente estrague o país, para que uma parte da sociedade que ainda tem o Lula como um... Porque, gente, tem muita gente que ainda acredita no Lula. Eu trabalho em obra, eu vou todo dia em madeireira, eu converso todo dia com as pessoas. O que tem de gente feliz com a volta do Lula e dizendo que agora as coisas vão melhorar. Eu tenho amigos de quartel, entendeu? São poucos os de quartel, mas tem alguns amigos de quartel que são petistas doentes. Então, essas pessoas, elas vão precisar, que não são pessoas ruins, não são pessoas más, são pessoas enganadas, justamente por essa hipnopedia em berço esplêndido do que eu falei. Então essas pessoas vão levar um tempo para acordar, e essas pessoas só vão acordar quando a água estiver no pescoço deles. Então é preciso a gente dar um tempo para que o Lula realmente estrague o país, para que aquele grupo, aquela parcela de 20, 30% da sociedade, que é uma parcela adormecida, enganada, que só obtém informação através da Rede Globo, que olha o jornal 5 minutos antes de começar uma novela, um futebol, essa parcela vai precisar sentir a dor do estrago, a dor da miséria, a dor da fome, a dor do desespero. Só assim eles vão perceber o que é as políticas de esquerda. E nós vamos ter que ser resistentes, resilientes, para que a gente consiga se manter ativo, atento e buscando cada vez mais formas eficientes de se manifestar, de protestar e de erguer a nossa voz contra tudo aquilo que nós combatemos, contra tudo aquilo que nós não concordamos e contra esse globalismo que está se impondo em nosso país. Vamos dar um tempinho, vamos deixar o Lula governar aí por uns 3 meses, aí, 3, 4 meses para fazer estrago e vamos parar de dar para eles munição. O que nós fizemos agora foi dar munição para o inimigo. Mesmo tendo infiltrados, se não tivesse patriotas lá, os infiltrados não teriam agido. Então a gente precisa parar de dar munição no inimigo. E não vamos ficar se atacando entre nós por A ou B, porque o Tarcísio deveria ter feito isso ou aquilo, porque o jogo é muito complexo, gente. E as nossas reações no fígado já mostraram, eu mesmo já fiz isso várias vezes, já mostraram que elas não são eficientes. Não são eficientes. Enquanto o lado de lá é planejado, arquitetado, pensado, passo a passo, todas as ações, o nosso lado é só emoção, sentimento e esperança. Vamos manter a esperança, mas vamos deixar o sentimentalismo e a emoção de lado e vamos dar lugar à razão e ao conhecimento. Eu sou Paulo Vilar, falo de Canoas, Rio Grande do Sul. Eu não estou aqui para pagar de intelectual, de inteligente, porque eu não sou. Eu sou um cidadão extremamente comum que leio, gosto de ler e estou tentando entender por que a gente chegou nesse ponto que nós estamos no Brasil hoje. Porque o que nós vivemos hoje não é resultado de 4 anos, não é resultado de 10 anos, é resultado de décadas e décadas e décadas. Certo, pessoal? E deixem as Forças Armadas quietas lá, elas é um outro ponto, uma hora eu faço um vídeo sobre isso aí, explicando, porque a gente precisa entender as diferenças de cenário. Eu vi muita gente indo para lá, nas manifestações, esperando um 64. Cenários completamente diferentes, gente. Completamente diferentes. A política mundial na época era completamente diferente. Nós tínhamos 2 grandes potências disputando espaço, a União Soviética, Estados Unidos, o mundo na iminência de uma terceira guerra mundial naquela ocasião. Quem viveu aquela época sabe. Eu vivia parte daquela época. Tá? Então, assim, a gente sabe que era cenários completamente diferentes. Tá? A gente sabe que era completamente diferente, então por isso que foi possível, sim, os militares tomarem o poder em 64, por uma questão de geopolítica.
Eram dois lados apenas. Agora não. Agora a questão é completamente diferente. É um globalismo dando o apoio completamente. Nós somos um grupo muito pequeno. Se a gente não se organizar, a gente já perdeu essa guerra. Paulo Vilar, Canoas, Rio Grande do Sul. Se tu gosta do meu conteúdo, ficou um pouco grande esse vídeo, curta, se inscreva e compartilhe. Um abraço a todos aí. Até mais.